Bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Lembrando a todos, estamos nas diversas mídias e inclusive em Spotify. Faremos uma entrevista hoje com um amigo pessoal, que é o professor Dr. Alberto Daurea. Ele é ginecologista e obstetra, e ele é diretor da Promater e da Santa Joana. Nós nos conhecemos já de outras praias, de outros hospitais. Há muitos anos. Um excelente ginecologista e cirurgião. E nós vamos falar de um tema muito importante para as mulheres, que é o corrimento, que é algo natural. Ele muda durante o ciclo, durante a vida da mulher, e muitas vezes nada mais é do que uma coisa normal, mas pode ter alguns problemas. E aí nós chamamos o Alberto Daurea para exatamente nos passar a informação de como tratar, como ser sinais de alerta e o que a gente deve fazer para melhorar o bem-estar feminino. Então, Alberto, obrigado mais uma vez, Você já deu uma entrevista, foi um sucesso, foi aquele climatério, Um monte de gente agradeceu a entrevista, que foi muito bacana. Você fala bem, tem experiência, então isso que é importante para nós. E obrigado por você estar no canal. Eu que agradeço, até porque acredito muito nesse tipo de trabalho, porque eu acho que quanto mais informação, mais a gente consegue melhorar a nossa saúde e escolher o caminho que a gente quer seguir. Não, isso é muito legal, A gente dá esse teu tempo para passar essas informações. É um investimento que vale a pena. Eu acho que é isso daí. Alberto, isso é normal? Porque o que eu falei sempre para você, o que é corrimento vaginal? Ele significa algum problema? Toda mulher tem corrimento. Então, explica melhor isso daqui para o público entender. Tá. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar a nossa origem, um genital não foi feito para ficar abafado, tampado, aquecido, sem luz. O genital... E úmido. Tá. Então, toda vez que eu tiver umidade, escuridão e calor, eu tenho um meio ambiente propício para infecção. Mas não temos jeito. O homem moderno, a mulher moderna tem que usar roupa, usar calcinha de material sintético, que não é uma maravilha. Se puder trocar por uma calcinha de algodão, melhor. Fica mais perto da natureza, Mas então, a partir do momento em que você propicia todo esse meio favorável à infecção, você vai aumentar um pouquinho a secreção. Então, quase todas as mulheres em idade hormonalmente ativa, vão em genital abafado, senta na cadeira, fica horas trabalhando, estressada, elas vão ter um pouquinho mais de secreção mesmo. Porém, essa secreção deve chamar a atenção e deve ser alvo de atenção a ponto de ter que procurar uma ajuda de um especialista quando essa secreção está exagerada, quer dizer, está molhando demais a calcinha, está com um odor que está diferente, está com uma cor que não é normal e, eventualmente, está com algum sintoma de desconforto do genital. Você não tem que sentir o genital. Se você sente que o genital está te incomodando, é porque não está normal. Ou porque está coçando, ou porque está inchado, ou porque está com alguma rachadura. Isso não é normal. Tá? Então, o corrimento é fisiológico, porém dentro dos padrões esperados sem exageros. Tá? Boa. E quais os tipos de corrimentos? Tem vários, Então, tem o normal, tem aquele que tem por candidíase e outros. Me fala mais. Os corrimentos por bactérias, de uma maneira geral, eles têm mais ou menos a mesma característica. Eles se tornam corrimentos amarelos, com algum tipo de odor. Quando o corrimento é oriundo de uma candidíase, candidíase significa uma micose, ele é um corrimento que não tem cheiro, mas ele pode ter uma característica que muitas vezes chama atenção e ele é específico para a candidíase, que é o corrimento parecendo leite coalhado. Em grumo. E associado a isso, o desconforto. É uma vagina que está mais inchada, você tem rachaduras na mucosa e no introito vaginal e tem coceira. Muito semelhante ao que acontece com a frieira no pé. E aí você pode perguntar para mim, mas por que descama, por que a frieira coça? Porque o fungo produz uma enzima que destrói a superfície da mucosa. Destruir a superfície da mucosa, a integridade e a defesa caiu por terra. Então ela vai ter desconforto mesmo e vai ter sensação de ardor, queimação e dor. Tá? Então o corrimento bacteriano ele tem uma característica amarelada e o corrimento por fungo tem uma característica mais esbranquiçada.
Mas existem alguns fungos que provocam um corrimento com grumos e esverdeado. E a origem é fúngica também. O que a gente não pode esquecer é que o nosso corpo é totalmente colonizado por fungos. Uma mulher, por exemplo, uma mulher e um homem, tem 200 tipos de cândida no corpo, moram no nosso corpo. Na pele, no tubo digestivo. Elas moram no tubo digestivo, na boca, em todos os lugares. Porém, eles não são patogênicos, eles não desencadeiam doença. Eles vão desencadear a doença quando a minha imunidade estiver baixa. Então, a minha atenção tem que estar em cima da imunidade. Quando a paciente me liga e fala, estou com candidíase, eu estou sentindo isso, e eu defino o que é uma candidíase, eu sei que a imunidade dela caiu. A paciente me ligou e falou, eu fui no pronto-socorro a semana passada, me deram um antibiótico e agora eu estou com coceira vaginal. Vai ter coceira vaginal mesmo para o fungo, porque o antibiótico ele é um destruidor de bichos e um destruidor de flora vaginal e intestinal. Então você com o antibiótico destrói tudo, né? Então eu sei que a candidíase é uma candidíase decorrente do uso do antibiótico, atrelado à imunidade que ela teve baixa, então está tudo conspirando a favor de infecção oportunista. Também hormônios, né? Alguns anticoncepcionais podem colaborar para isso. O anticoncepcional hormonal oral, ele contribui muito para isso, porque ele inibe a cadeia, o eixo, hipotálamo, hipófise, tireoide e ovário. O anticoncepcional é tudo meio para cortar, para quebrar esse eixo. Quando ele quebra esse eixo, a mulher está trabalhando com nível de hormônio baixo. Entendi. Nível de hormônio baixo, defesa vaginal baixa. E outras causas... Além do que, quando você usa anticoncepcional hormonal, que você baixa o nível de hormônio, você reduz libido da paciente. Reduz libido, a lubrificação dela fica pior. Se a lubrificação está pior, a relação sexual peniana vagina vai provocar atrito. Provocou atrito, os fungos que moram ali, eles afloram. Então, o atrito da relação sem lubrificação é um fator desencadeante de candidíase. Também já que estamos falando de causas, então, por exemplo, flora intestinal, a disbiose pode dar uma alteração. Então, é importante, junto com a imunidade, alimentação, junto com o sono, também ter uma flora saudável. Eu acho que essa sua colocação foi perfeita, porque se eu não tiver uma microbiota intestinal bem montada, a minha imunidade já está baixa. Tá. E eu permito com que fungos saiam do intestino, caem na circulação e vai se localizar lá na vagina com um fator de infecção fúngica. Então, você manter a microbiota intestinal perfeita, equilibradinha, é o grande segredo. Até porque produzimos a nossa imunidade, os anticorpos, no intestino. Intestino ruim, microbiota ruim, baixa da produção de anticorpos, a própria serotonina, que é fabricada no intestino, 90% da serotonina é fabricada no intestino. Então, as pacientes que têm intestino ruim, têm pouca serotonina, têm mais depressão. Entendeu? E aí, assim, a suplementação disso, além de ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, né? São prebióticos. Sim. Acrescentar probióticos como lactobacilos ajuda. Eu praticamente entendo que devemos montar uma linha de probióticos e prebióticos para todos os pacientes. Eu não vejo mais o ser humano sem a reposição contínua. Existem linhas, existem correntes dentro da medicina que acham que não, que tem que ser montado um pool de prebiótico por um tempo, depois não mais. Eu defendo a ideia de usar sempre e fortalecer aquilo que eu reponho através de manipulação, com a ingestão de iogurte, com a ingestão de linhaça, ele faz um reforço. Sim. Então, o paciente que faz uma reposição, uma construção da microbiota, mais a suplementação dietética, ele tem mais chances de a imunidade dele ficar alta, menos chances de ter infecção. Boa. Outra causa também, tem muitas mulheres que têm algumas alergias, né? Por exemplo, a camisinha. Então, você também tem alguma dica em relação a isso? Então, pode ser uma das causas disso também? Não? Então, a camisinha, como ela é fabricada às custas de látex, ela, se não tiver uma boa lubrificação complementar, ela é um fator de atrito maior.
Mas a partir do momento que você tem uma boa lubrificação, uma boa construção da microbiota, inclusive vaginal, ela não deve provocar nada. Quando o paciente fala que tem alguma alergia, alguma coisa, eu já estou atento com relação ao intestino dele. A alergia significa que está saindo bicho do intestino, caindo no sangue e disparando em alguma parte do corpo, né? Entendi. E aí, obviamente, com essa flora vaginal alterada, com imunidade baixa, predispõe a aparecimento de outras bactérias também, como a Escherichia coli. Sim, sim. E aí aumenta a infecção urinária. Porque assim, no meu consultório, você imagina, você muda, o doutor só fez tudo, falou direitinho dos probióticos, mas eu tô com uma ardência para fazer xixi. E às vezes não é infecção urinária, é uretrite, né? Que a gente tinha falado agora. Às vezes é vulvovaginite, quando a urina sai fora da uretra e lava a vulva, ela tem ardor. E ela tem dificuldade de explicar isso para você. E não é infecção urinária. E não é infecção urinária. É uma uretrite. Às vezes uma uretrite é uma vulvovaginite. Que é uma inflamação da uretra. Da uretra, né? Você tem uretrite, sim, sem bactéria, que são uretrites decorrentes de trauma na relação sexual. É uma uretrite mecânica. Que lá atrás a gente chamava de uretrite da lua de mel. O paciente voltava da lua de mel, doutor, eu estou com ardor. Não tem infecção nenhuma, são traumatismos e micro-ranhuras provocadas pela atividade sexual. Boa. E, Mas eu gostaria de complementar um aspecto que você falou. É importante entender que a vagina, para ter defesa, ela tem que ser ácida. Se ela é ácida, ela está protegida. Quando a vagina perde a acidez, ela fica mais alcalina, aquelas bactérias que moram na vagina e não provocam nada, passam a ser oportunistas e patogênicas. E aí podem desencadear infecção urinária e vaginites. Existe uma bactéria que é muito comum entre as mulheres, que chama-se Gardnerella vaginalis. A Gardnerella vaginalis ela é uma oportunista de alteração da acidez vaginal. E ela produz substâncias que têm um odor muito forte, é um odor de putrescina mesmo, né? Porque ela destrói tecido vaginal, e é uma bactéria oportunista decorrente de imunidade ruim e de emoções que a paciente vive. Eu vou te dar um exemplo. A paciente está sofrendo de solidão, a paciente está sofrendo de abandono, ela está sofrendo de ciúmes, ela está com raiva porque o parceiro está eventualmente provocando esses ciúmes. Ela desenvolve uma bactéria chamada Gardnerella exatamente para exalar odor e avisar o parceiro, não encosta que eu não estou gostando, eu não quero que encoste em mim. É a função da Gardnerella. Né? A vagina fala, através dos seus odores e da sua textura, o que o corpo feminino está sentindo. Olha, você falou uma coisa importante. Então, a história clínica é importante, o exame físico é bacana, e tem mais alguma coisa para diagnóstico, para você falar? Porque é o que você falou, é o grosso, tudo bonitinho, a história clínica. Quais exames você costuma pedir? Olha, eu gosto muito do exame clínico, do exame ginecológico, ele por si só ele já me passa todas as informações. Mas isso não invalida a possibilidade de você fazer uma cultura da secreção vaginal com bacterioscopia para identificar se aquela suspeita sua procede, né? Ela vai bem, né? Agora, no exame clínico, eu consigo avaliar. Não é infecção urinária. Não tem bactéria na bexiga. Isso aqui é uma vaginite aí eu vou definir depois. Mas se quiser complementar com uma cultura de urina quantitativa, você tem mais uma informação importante. É uma complementação. Uma complementação com o nome da bactéria. Boa. Nome e sobrenome. O nome e sobrenome. E ela não é considerada, então, a candidíase, né? Uma doença sexualmente transmissível, porque é o que nós pode ser, mas assim, ela faz parte da flora e aquilo que você explicou, as causas que dá a candidíase. Mas também pode, numa relação... Pode. Pode ter? Pode, porque se o parceiro tiver feito atrito dentro de uma vagina, o pênis dentro da vagina infectada, e a imunidade dele está ruim, ele vai ter candidíase também. Nesse momento, você pode usar o termo que você usou, doença sexualmente transmissível. Né? Então, ele não teria o fungo se ele não tivesse relação? Provavelmente não. Ele está com a imunidade mais baixa? Provavelmente não. Mas a relação desencadeou. Então, naquele momento, ela pode ser sexualmente... E aí você trata só a mulher,
E trata o homem também. Normalmente eu trato o homem conjuntamente, porque no pênis, abaixo da glande, tem aquele sulco onde o prepúcio fica por cima, e aquela região, eu vou voltar a falar o que eu falei no começo da nossa conversa. Ali fica quente, escuro e úmido. Então é um espaço propício para infecção por fungo. Então não custa tratar o parceiro tanto via oral como via local, para você poder excluir a possibilidade de vai e volta da infecção. Mas a essência da nossa conversa é a imunidade dos dois. E aí é bacana, aí você trata os dois, e tem mulheres que você trata os dois, faz tudo bonitinho, acerta a dieta, ela tá fazendo exercício, que às vezes tem gente que até faz overtraining e acaba sendo outro fator de estresse, e aí é uma das causas também. Mas são candidíases recorrentes, e aí, como é que faz? Você precisa avançar o tempo todo e investigar o porquê, até chegar numa possibilidade de uma rejeição ao relacionamento, a uma angústia do relacionamento. Esses fatores favorecem o atrito vaginal inconsciente. Não tem a lubrificação suficiente. Não, e não tem a autorização da vagina para fazer os movimentos para dentro, de fora para dentro. Todo movimento vaginal, ele é de dentro para fora. Ele só é invertido quando a mulher autoriza o parceiro e ela quer ser penetrada por aquele parceiro. Naquele momento, ela inverte o movimento. Ao inverter o movimento, ela traz o pênis para dentro sem provocar a repulsa. E coloca o espermatozoide para entrar para poder ter a gravidez. Eu tinha até esquecido de falar isso, mas muitas gestações são dificultadas porque a autorização não foi feita. Olha isso. Né? Você vê que é mais amplo do que parece. Né? Complexo isso, hein? E não tem uma boa parte de conversar depois. E qual que é o tempo de tratamento da urina? É tratamento único, dose única, creme vaginal, remédio? Eu acho que cada paciente vai ter um tipo de tratamento e um período de tratamento específico, dependendo da gravidade, dependendo de quanto tempo eu conseguir melhorar a microbiota intestinal, eu passar esses fatores de consciência para o paciente, para que o paciente possa ir para casa e fazer uma reflexão do que pode estar acontecendo. Então, é muito específico. Mas os tratamentos via oral, eles costumam ajudar um pouco, sim, associados com o tratamento local e todos aqueles cuidados. Eu costumo orientar meus pacientes que a candidíase, como ela gosta de escuridão, umidade e calor, todo dia de manhã tomou banho, vamos secar com a toalha e vamos usar um secador para tirar toda a umidade do genital. Uma vez tirada a umidade do genital, eu tenho uma chance maior de não dar espaço para cândida. E aí, do lado da sua pia, eu tenho lá um potinho de óleo de coco de cozinha. O óleo de coco é um antifúngico natural que a natureza nos dá e é um bom hidratante e um bom protetor de mucosa e de epiderme. Então, eu sequei, usei o secador e usei óleo de coco todo dia. Mas eu uso óleo de coco como? Com o dedo, o paciente pode pegar uma bolota e introduzir dentro da vagina e depois espalhar por fora. Ela está protegida o dia inteiro para usar roupa apertada, ficar sentada numa cadeira de plástico, sem possibilidade de desencadeamento. E durante a menstruação, não usar nunca aqueles absorventes internos, né? Pode usar o absorvente interno, só que ele tem que ser trocado com um menor tempo de inserção menor. E dormir à noite sem calcinha. Para ventilar. Boa. Vai entrar bicho, vai entrar não sei o quê. Não vai entrar nada. O pessoal tem essas manias, né? O pessoal do interior fala muito disso. Mas assim, outra coisa, lavar, né? A gente orienta também, eu vejo isso até pela parte minha, que é da holoproctologia, o pessoal quer lavar por dentro, não tem que lavar, né? Não. É tudo externo. Como você faz na orelha, ninguém joga água na orelha. Lógico. Que seja otorrino. Lógico. Né? E a mesma coisa na vagina e nos anos também. Sem dúvida. Não tem que lavar nada. Públicas internas. A gente condena, porque quando você faz uma introdução de uma ducha, você está jogando fora toda a flora vaginal, que nós precisamos dela para garantir o meio ácido e o meio com defesa. Essa dica é importantíssima. Agora, eu quero usar algum tipo de sabão higiênico, e as mulheres perguntam muito isso.
Você pode usar, sim, um sabão, um Específico, tipo neutro, específico que... Não, você pode usar um que seja ácido. Ácido? Que tenha uma acidez para garantir a acidez vaginal. Entendeu? Então, você tem líquidos que você pode diluir e você usar para fazer o atrito, a higienização externa ali. Que ela já vem com lubrificante. Já vem com tudo. Coisas, né? Mas você deu a dica natural, é joia. E outra coisa, que eu queria saber com você, tem algum alimento específico que pode piorar isso? A gente falou os alimentos que melhoram. Frutas, legumes, prebióticos, essas coisas, probióticos. Tem coisa que piora? Tem. Os alimentos que vão piorar são alimentos que vão se aproveitar de um intestino ruim para se instalar. Junk food. Hã? Junk food. Acabou, já é o primeiro. Junk food são alimentos, né, ultraprocessados, né, gorduras, frituras e assim por diante. Sem dúvida. Tá. Alguns outros alimentos carregam muito fungo. Eles carregam colônias de fungo e se o intestino estiver ruim, eles vão se aproveitar para potencializar a instalação. Bebida alcoólica? Não, amendoim. Amendoim? Amendoim é um dos alimentos que mais carregam fungo. Tá. E o amendoim tem um problema. Ninguém come quatro bolinhas de amendoim. E da fungo que tem até pode dar câncer sem dúvida. De fígado. Né? Então, o amendoim é uma coisa que você tem atenção, que as pessoas, quando começam a comer amendoim, o cara é capaz de jantar amendoim. Não para. Então, ele faz uma colonização patológica de fungo. Se o intestino estiver ruim, pior ainda. É assim, bebida alcoólica... A bebida alcoólica... E excesso? O excesso, ele inflama o intestino, machuca o intestino machucado, o que cai de fungo ali, cai na circulação, vai parar no neurogite. Cigarro. O tabaco também é a mesma coisa. Destrói o intestino. Né? E aí, é o que você falou. Então, Agora, tem alguns alimentos que é legal a gente falar que podem ajudar muito a criar essa proteção do intestino. Primeiro é o alho. Segundo, o orégano. O terceiro que é condenado radicalmente, pimenta do reino. Pimenta do reino é um destruidor de intestino, portanto, algo que entra na alimentação que propicia infecções, inclusive infecção urinária. Eu tenho muita infecção urinária no consultório, desencadeada por irritação química e mecânica por causa da pimenta do reino. Porque ela cola na mucosa, quando ela descola, ela arranca uma tampinha da mucosa. A gente já falou bastante coisa, mas para finalizar, dicas que você daria para suas pacientes? Vamos lá. Manter a microbiota intestinal perfeita. Aí o segundo item é a posição minha pessoal, que é um dos itens que mais irrita o intestino, que mais inflama o intestino e mais propicia o queda de imunidade. É o açúcar refinado. Na minha linha de tratamento, na minha linha de orientação dos pacientes, o açúcar refinado ele é condenado radicalmente. Radicalmente. E não é nem um pouquinho, eu vou tirar o açúcar do café. Não vem com conversa de cafezinho, é radical. Tem açúcar refinado? Não. Então você faz isso com pacientes que têm infecção com candidíase de repetição, quando você corta o açúcar refinado, elas melhoram violentamente. Porque ele estava piorando o quadro. Chocolate também não. Chocolate eu só libero se for zero. Aquele amargo. Não, zero mesmo. Zero. E, então, assim, se você pega um caso mais difícil... Então, dormir sem calcinha. Sim. Açúcar refinado zero. Alimentação com alho, cebola, alcachofra, que protege muito o intestino. E os lactobacilos e biomassa de banana verde. Olha isso. Eu costumo associar a biomassa de banana verde, que tem beta-glucana, na cicatrização do intestino. E aí, se você detectar na tua conversa que a pessoa tem distensão abdominal e pesquisar intolerâncias, né, a lactose, que dá desbiose, alergias alimentares, né, ou doenças inflamatórias intestinais, ou doenças diverticulares de repetição que estão mexendo com a flora. E aí eu acho que aí tem que ser parcerias. Aí é um trabalho compartilhado com o cirurgião e com o gastroenterologista. Como eu faço? Eu encaminho os pacientes, Boninho, ajuda aqui.
Eu preciso de ajuda aqui para a gente poder melhorar. Eu acho que isso é importante porque a mulher, o grande clínico, o grande cirurgião, o grande parteiro, o grande oráculo é o ginecologista. É o gestor da saúde dela. É o gestor da saúde dela, né? E o homem já não tem muito. O homem não tem. O homem tem. Nem urologista, não, mas assim, e é engraçado que vocês acabam pegando muita coisa, né, que não estava sendo diagnosticada, e aí tem que ser multidisciplinar. Lógico. Tanto é que a paciente do ginecologista, ela liga para ele para pedir indicação do neurologista, do cirurgião vascular, porque ela tem no ginecologista exatamente o gestor da sua saúde e que atravessa todas as fases da vida dela, né? Pré-gravidez, pré-casamento, pós-casamento, gravidez do climatério. Então, o gestor de saúde dela é o ginecologista. Então, nós temos uma responsabilidade grande no que diz respeito a orientar bem e orientar com carinho as nossas pacientes. E só para terminar, então, em termos de refrigerante, em termos de... melhor é água. É água. É água. Muitas pacientes se perdem achando que suco é natural, se é natural, posso tomar o que eu quero. Cuidado com o suco. Sim, com frutoses, que tem gente que tem intolerância à frutose. Não, e o excesso de frutose não é não só nocivo, como tem índice glicêmico alto. Sim. Então não é para ir tomando suco indiscriminadamente. É água. Porque é natural. O suco pode entrar, mas ele pode entrar em quantidade pequena, desde que o estômago esteja já recheado de fibra, né? Isso. Perfeito, Dauri. Então, legal. É isso mesmo. Mais alguma coisa, não? Não, eu acho que tivemos um bate-papo gostoso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Com certeza. Então, obrigado, viu, Dauri? Eu que agradeço. E obrigado pelo ceder o espaço. Consultório belíssimo aqui do lado do Hotel Roosevelt, né? Perto do Sírio-Libanês. Tá obrigado. Lindíssimo. Obrigado pela sua delicadeza. A porta está sempre aberta. Venha quando quiser, que eu estou sempre disposto a desenvolver esse tipo de trabalho. Boa, obrigado. Viu? Falou, então.